Um cara que apanha todo dia e não revida, que não tem um amigo, que quando zoa a mãe dele, o máximo que ele faz é engolir o choro, e esse cara se torna um dos lutadores mais temidos do Japão. Sem talento, sem dinheiro, sem pai e sem nenhum poder especial. A maioria dos personagens de animes ficam fortes de uma hora para outra, e isso é o básico. Raro é um personagem que te mostra como a mudança ocorre de verdade. E raríssimo é um personagem que te faz olhar no espelho e se perguntar por que você ainda não começou. E o nome dele é Makunouchi Ippo. E o que ele entende sobre crescer, você ignora. Nesse vídeo a gente vai abrir o Ippo no bisturi e destrinchar a psicologia, as derrotas, a disciplina. E não essa disciplina de post motivacional, aquela que dói e ninguém filma. E no final eu vou te mostrar a única coisa que ele entende sobre força, que a maioria das pessoas vai morrer sem descobrir. E não, isso não é autoajuda disfarçada de análise. É uma obra de 35 anos e mais de 1.400 capítulos escritos por um cara que abriu uma academia de boxe na vida real. E se você acha que é só de soco e sangue, você está olhando para apenas uma parte e não para o todo. Dito isso, vamos para o começo. E o começo de Ippo é patético, no melhor sentido possível. Capítulo 1. A coragem de admitir que você é fraco. Existe um momento na vida de todo mundo, e eu digo todo mundo mesmo, em que você olha para si mesmo e sabe que as coisas não estão bem. Você sabe que precisa mudar, você sente isso no peito, tipo a pedra, mas você não faz nada. Os dias passam, viram semanas, viram meses, e aquela versão melhor de você que existe na sua cabeça vai ficando cada vez mais distante, como um reflexo num espelho embaçado. E Ippo vive isso. Todo dia ele acorda, ajuda a mãe no barco de pesca, vai para a escola, apanha, volta para casa e dorme. E assim ele repete todo santo dia. Ele não tem amigos, ele não tem sonhos, ele nem sequer tem raiva o suficiente para se defender de quem agride ele. E aqui está o detalhe que todo mundo passa batido. O Ippo sabe que é um covarde. Ele não é ignorante sobre a própria condição. Ele se enxerga. Quando zoam a mãe dele, ele sente a raiva subir. A gente vê no rosto dele. Só que ele engole. E isso é pior do que não perceber. Porque quando você não percebe, você tem a desculpa da ignorância. Mas quando você percebe e mesmo assim não age, isso vai te corroer. E se eu estou descrevendo algo que você já sentiu, não precisa ter vergonha. Porque esse é o ponto de partida mais honesto que existe. A admissão silenciosa de que você não é quem quer ser. Na psicologia existe um conceito chamado dissonância cognitiva. É quando suas ações não batem com o que você acredita sobre si mesmo. Ippo acredita que deveria reagir, mas não reage. E essa contradição interna gera um sofrimento surdo, constante, que vai minando sua autoestima dia após dia. Mas a gente está acostumado com a maioria dos animes shounen que resolvem isso rápido. O protagonista descobre um poder, recebe um artefato mágico, ou alguém aparece e diz que ele é o escolhido. Por exemplo, o Naruto tem a Kyuubi, o Luffy comeu a Gomu Gomu no Mi, ou a fruta do sol, o Midoriya recebe o One for All, mas o Ippo não recebe nada. Ninguém chega e diz, você é especial. O que acontece é algo muito mais simples e muito mais real. Ele vê alguém forte, o Takamura aparece, espanta os valentões nos piscar de olhos e vai embora. E naquele instante algo muda dentro do Ippo. Não é que ele ganhou a coragem, é que ele viu que pela primeira vez existe outra possibilidade. Que ser forte não é uma fantasia, é algo concreto que alguém de carne e osso pode ter. E a pergunta que nasce ali é a pergunta que guia toda a série. O que significa ser forte? E ele não pergunta como eu fico forte, ele pergunta o que significa. E essa é a diferença de tudo, porque o como é mecânico. E o que significa é filosofia, é identidade. E esse é o ponto zero. E a verdade que ninguém te conta é que o ponto zero não é uma fraqueza. É o pré-requisito da evolução. Você não pode mudar o que não reconhece. E o Ippo reconhece. E só por isso, apesar de parecer o protagonista mais fraco de todos, ele já está na frente de muita gente que finge estar bem. Mas reconhecer é só o primeiro passo. O segundo é onde a maioria desiste. E o que o Ippo faz nesse segundo passo é honestamente uma das cenas mais subestimadas de todo o anime. Capítulo 2, o teste das folhas. Quando o Ippo vai até o Takamura e diz que quer ser um boxeador, a reação do Takamura é raiva. E faz sentido. Imagina, você dedicou a sua vida inteira a um esporte que te quebra por dentro e por fora, e aí chega um moleque que nunca deu um soco na vida dizendo que quer fazer o mesmo. É quase um insulto.
Mas aí o Ippo chora, e não é aquele choro dramático de anime com aquela música épica, vento soprando no cabelo. É um choro feio, desesperado, de alguém que não aguenta mais ser quem é. E Takamura percebe que esse cara é muito sincero. E isso muda tudo. Porque Takamura já viu muita gente chegar no ginásio dizendo que quer ser um lutador. A maioria desiste em 2 semanas. Mas tem algo no desespero do Ippo que é diferente. Não é empolgação, é a necessidade. Ele não quer mudar, ele precisa mudar. E aqui a gente chega num ponto que eu acho crucial e que ninguém fala. A diferença entre desejo e necessidade. O desejo é volátil. Você deseja ir na academia na segunda-feira, na quarta já deseja maratonar um anime no sofá. O desejo muda com o humor, com o clima, com o nível de bateria do seu celular. Mas a necessidade não. A necessidade é quando a alternativa, que é continuar como você está, se torna insuportável. Quando o custo de não mudar é maior que o custo de mudar. Ippo chega nesse ponto. Ele não está escolhendo o boxe por hobby. Ele está fugindo de si mesmo. E, paradoxalmente, é fugindo de quem ele é que ele começa a correr na direção de quem ele pode ser. Então o Takamura faz algo genial e cruel. Ele dá ao Ippo um teste impossível. Pegar 10 folhas caindo de uma árvore usando apenas jabs, em só uma semana. Takamura sabe que nenhum amador consegue fazer isso. E o objetivo real do teste não é aprovar o Ippo. Ele quer fazer ele desistir. Na cabeça do Takamura, o moleque vai tentar 2 dias, perceber que é impossível e voltar para a vida normal. Seria melhor para ele. Só que o Takamura subestimou uma coisa. O que acontece quando um cara que não tem mais nada a perder recebe uma chance. Ippo treina de manhã antes do barco de pesca, treina à noite depois do barco de pesca, treina nos intervalos. Ele não tem técnica, então ele erra centenas de vezes. As folhas passam pelos dedos, escapam, voam, ele se frustra, duvida de si mesmo, mas ele volta. Ele sempre volta. E quando o Takamura reaparece dias depois, ele já tinha esquecido do teste, diga-se de passagem. Ippo leva ele até a árvore e ali, diante dos olhos incrédulos do Takamura, Ippo pega exatamente 10 folhas. Essa cena é poética porque ela funciona como uma metáfora perfeita para qualquer objetivo na vida real. Presta atenção na estrutura. Alguém te dá um objetivo que parece impossível. Você não tem as ferramentas, não tem a técnica, não tem o apoio e a única coisa que você tem é a decisão de não parar. E com o tempo, a repetição e uma teimosia que beira a insanidade, você consegue. Não existe um momento mágico em que Ippo aprende a pegar as folhas. Existe o acúmulo, existe o 7º dia sendo melhor que o primeiro, porque os 6 anteriores existiram. Isso é o que a filosofia japonesa chama de Kaizen, a melhoria contínua, incremental e diária. Não é sobre ser 100% melhor amanhã, é sobre ser 1% melhor hoje e confiar que os 1% se acumulam dia após dia. E cá entre nós, a gente vive numa era que odeia isso. A gente quer sempre o atalho, o hack, o como fulano ficou rico em 30 dias. E aí quando o resultado não vem em 2 semanas, a gente troca o objetivo como se trocasse uma série na Netflix. O Ippo não troca. O Ippo não sabe trocar. E talvez seja por isso que ele consegue. Agora, tem uma coisa nessa cena que eu deixei passar de propósito e que diz muito sobre o outro aspecto do Ippo. A relação dele com as pessoas ao redor. Especialmente com um treinador que vai funcionar como um pai que ele nunca teve. Mas isso vem já já. Capítulo 3. Por que você precisa de um Kamogawa? Deixa eu te contar uma verdade inconveniente. Motivação interna não é o suficiente. E eu sei. Eu acabei de falar sobre a necessidade, desespero, Kaizen. Tudo verdade. Mas a verdade completa é que o Ippo sozinho não teria chegado a lugar nenhum. E o motivo tem nome. Genji Kamogawa. Ele é o treinador do Ippo. Um velho durão, rígido, que treinou boxe a vida inteira e carrega no corpo as cicatrizes de uma época em que o boxe japonês era tratado como uma questão de honra nacional. Ele é seco, exigente e não elogia fácil. É exatamente disso que o Ippo precisa. Morikawa, o autor de Hajime no Ippo, já comentou isso em entrevistas. O Ippo cresceu sem pai. A mãe dele é amorosa, mas permissiva. Ela não cobra, ela não pressiona. E por mais que a gente ame uma mãe assim, a realidade é que o Ippo cresceu sem uma figura que dissesse: isso não tá bom o suficiente, faz de novo.
E o Kamogawa preenche esse espaço. E isso conecta com algo que a psicologia do desenvolvimento fala muito: a importância de figuras de autoridade que combinam exigência com cuidado. Não é o pai que só cobra e nunca apoia. Isso gera medo. Não é o pai que só apoia e nunca cobra. Isso gera estagnação. É o equilíbrio entre os dois. É o cara que te empurra para o abismo, mas está segurando a corda. E o Kamogawa empurra o Ippo além do limite em cada treino. Faz ele correr na areia, agachar na água, levar soco no estômago repetidamente. Parece uma tortura. E honestamente, em alguns momentos, a linha é bem tênue. Mas o objetivo nunca é destruir. É construir. E tem um detalhe muito bonito aqui. Kamogawa ensina o Ippo do zero. Jab, direto, cruzado, gancho, jogo de pés, o básico do básico. Não tem atalho e não tem um pula pro avançado porque você tem potencial. É tijolo por tijolo. Sabe por que isso importa? Porque a gente vive obcecado com o avanço. O cara quer aprender a investir em cripto antes de saber fazer um orçamento mensal. Quer fazer uma startup antes de entender o que é um cliente. Quer fazer o Dempsey Roll antes de saber dar um jab. O Ippo não faz isso. E Kamogawa não deixa. A disciplina que Ippo desenvolve não nasce só de dentro. Nasce de uma estrutura externa que sustenta ele quando a motivação interna falha. Porque a motivação vai falhar, ela sempre falha. E se você está pensando, mas eu não tenho um Kamogawa na minha vida. Calma, você não precisa de um sensei literal. Você precisa de qualquer coisa fora de você que te mantenha de pé quando o que está dentro de você quiser deitar. O formato é o de menos, a função é o que importa. Kamogawa faz isso por Ippo, e a série mostra que sem ele, o Ippo teria o coração certo, mas nenhuma direção. Agora, estrutura e disciplina te levam longe, mas existe um momento na jornada de qualquer pessoa em que tudo isso é testado de verdade. Não no treino, não em um sparring. O Ippo vai descobrir isso da pior forma possível. Que quando o resultado vem algo que ninguém te prepara para sentir. E é aí que essa história deixa de ser sobre boxe e vira sobre a vida. Capítulo 4. A vitória que constrói e a armadilha que vem com ela. Ippo entra pro torneio dos novatos tremendo. As pernas balançam, as mãos suam e ele mal consegue olhar pro oponente. A vida inteira ele foi invisível. Nunca teve gente olhando para ele esperando alguma coisa. E ele vence. 4 lutas, 4 nocautes. Se torna o campeão dos novatos. Volta para a escola e de repente as pessoas querem falar com ele. Pedem foto, elogiam. E tem um detalhe visual bem maneiro que o anime faz, que nas fotos com os colegas a postura do Ippo muda de um para outro. No começo ele tá todo travado, os braços colados no corpo, mas nas últimas ele já tá solto, sorrindo de verdade. São aqueles segundos de tela que dizem tudo. Daí em diante, Ippo vai de 0 a 10 vitórias, todas por nocaute. Sobe no ranking, ganha fãs e a vitória vira um combustível poderoso. E ela valida, ela diz, você tá certo em tentar. Mas a vitória também é uma droga. Ela te vicia e, como toda droga, ela distorce a percepção da realidade. Porque quando a sua identidade depende da vitória, o que sobra quando você perde? O Ippo vai descobrir isso. E vai ser a coisa mais dolorosa que já aconteceu com ele. Pior do que qualquer soco que ele já levou na vida. Capítulo 5. O momento que define quem você é. 10 vitórias, 0 derrotas. Todas por nocaute. Ippo ganha a chance de conseguir lutar pelo cinturão japonês dos peso-penas contra Eiji Date. E a narrativa faz algo genial. Ela te convence de que o Ippo vai vencer. Date é retratado como um veterano no fim da carreira, fora do auge, quase aposentado. Tudo aponta para uma vitória do protagonista. A história inteira te condicionou a acreditar que Ippo sempre encontra um jeito, mas então o Ippo perde. E ele não perde por pouco. Ele perde de verdade, perde sendo superado em todos os aspectos. E antes da luta, Date diz algo que vai assombrar o Ippo por muito mais tempo. Seus socos são leves. E isso não é algo literal. O Ippo tem um dos socos mais fortes da categoria dele. O Date está falando de algo mais profundo. Ele está dizendo que falta o peso mental nos golpes do Ippo. Falta algo por trás da força. Falta uma razão maior. E aqui a série faz uma coisa que poucos animes de luta têm coragem de fazer. Ela para. Não tem uma revanche imediata e não tem uma montagem de treino com uma música épica logo depois. Tem silêncio.
Tem o Ippo sentado na cama, uma TV ligada com a gravação da luta. Ele aperta o controle, volta, assiste o momento em que ele cai, volta, assiste de novo, tentando encontrar o segundo exato em que ele perdeu. Como se achar esse segundo mudasse alguma coisa. Ele tenta se distrair, sai para andar, só que não funciona. A dor não é física, ela é existencial. Ele construiu 10 vitórias, uma identidade nova, uma vida nova. E bastou só uma derrota para tudo rachar. E ele diz algo que arrepia, que nem quando ele apanhava na escola, a dor era assim. Porque o bullying era externo, vinha de fora, de gente que ele nem respeitava. Mas essa dor vem de dentro. É a dor de descobrir que você não é tão forte quanto achava. Que a imagem que você construiu de si mesmo talvez fosse só uma ilusão. E isso tem um nome na psicologia: narcisismo frágil. Não no sentido pejorativo, não é ego inflado. É quando sua autoestima é construída sobre resultados externos em vez de uma base interna sólida. É quando os resultados vêm, tudo parece firme, mas quando os resultados param de vir, tudo desmorona. E eu sei que isso parece pesado demais para um anime de boxe, mas é exatamente por isso que Hajime no Ippo é o que é. Morikawa não estava escrevendo lutas, ele estava escrevendo pessoas. E agora a pergunta que fica é: o que Ippo faz com essa dor? Porque a derrota em si não ensina nada. O que ensina é o que você faz depois dela. E o que Ippo faz depois é onde a filosofia do Kaizen se transforma em algo mais profundo. Lembra que eu falei que eu ia voltar na relação entre Ippo e as pessoas ao redor dele? É agora. Porque é na lama que você descobre quem realmente está do teu lado. Capítulo 6. Ninguém evolui sozinho. Eu prometi que esse vídeo era sobre o que Ippo entende sobre crescer. E até agora eu falei sobre reconhecer fraqueza, sobre disciplina, sobre derrota. Mas tem uma camada que eu guardei de propósito porque ela muda o significado de tudo que eu disse até aqui. O Ippo não evolui sozinho. Ninguém evolui sozinho. E a série mostra isso de um jeito que não é piegas. Não é o poder da amizade estilo Fairy Tail, onde grita o nome de um amigo e ganha um power-up. É mais do que isso. É bagunçado, é imperfeito e às vezes engraçado. O Takamura é o exemplo perfeito. Ele é um cara barulhento, vulgar, com o ego do tamanho de Tóquio. Ele zoa o Ippo constantemente, mas quando o Ippo precisa de um conselho, é o Takamura que ele procura primeiro. E por baixo de toda a palhaçada, o Takamura se importa de verdade. E tem aquele momento em que o Ippo dorme na casa do Takamura e vê que o jantar do cara é só um tomate. Um único tomate. Takamura tá fazendo um corte de peso brutal para manter a categoria de peso dele. E ele não reclama disso pra ninguém. O Ippo percebe ali que ser forte não significa não sofrer. Significa sofrer sem usar isso como desculpa. Aoki e Kimura são outro caso. 2 lutadores medianos, anos de carreira e poucos resultados. Eles sabem que provavelmente nunca serão campeões e continuam. Essa é uma verdade que a maioria dos animes ignora. Nem todo mundo que se esforça chega no topo. Às vezes o esforço te leva até o meio, e o meio também tem o seu valor. Isso machuca de ouvir? Talvez, mas é algo mais honesto do que fingir que basta querer muito para conseguir tudo. Aoki e Kimura representam a grande maioria de nós. A gente que não é gênio, que não tem talento absurdo, mas que encontra significado no processo mesmo sem o troféu. A lição aqui não é faça amigos, é mais sutil que isso. Cerque-se de gente que te cobra, que te zoa, que te apoia e que te pega quando você cai. Nessa ordem. Não gente que só concorda com você, não gente que só te elogia, gente que te trata como alguém capaz de ser melhor. Porque é assim que você começa a acreditar nisso também. Bom, o Ippo tem a base, tem a estrutura, tem as pessoas, agora falta só uma coisa, que é provar para si mesmo que a derrota não foi o fim da história. E a próxima luta dele vai exigir tudo que ele aprendeu, e algo que ele ainda não sabe que tem. Mas tem alguém nessa história cuja transformação eu ainda não contei. E quando eu contar, você vai entender por que Hajime no Ippo não é só um anime de boxe. Capítulo 7. Quando a mente vence antes do corpo. Depois da derrota para Date, o Ippo precisa reconstruir, e a série não apaga a dor. Ela mostra o Ippo carregando essa dor como uma mochila invisível. Ele treina, aprende novas técnicas, fortalece o físico, mas à noite, sozinho, a dúvida come ele vivo.
Será que eu consigo competir contra o Sendo? Será que a derrota pro Date não provou que eu tenho um teto? Será que eu tô me enganando? A gente romantiza muito a jornada da evolução. Posta foto no story com uma frase motivacional, faz aquele checklist bonitinho, compra um planner novo em janeiro, mas ninguém fala sobre as 3 da manhã em que você tá deitado olhando pro teto e se perguntando se você tá perdendo tempo. O Hippo vive essas 3 da manhã toda noite no campo de treinamento. E aqui entra um conceito que eu acho fundamental. A diferença entre confiança e autoconfiança. A confiança é acreditar que um plano vai funcionar. E a autoconfiança é acreditar que você vai funcionar, mesmo quando o plano falhar. O Hippo tem a confiança na técnica. O Kamogawa ensinou bem, mas a autoconfiança, essa ele ainda está construindo. E você não constrói autoconfiança com vitórias fáceis. Você constrói sobrevivendo a coisas difíceis. E é no campo de treinamento que o Hippo recebe o conselho mais simples e mais certeiro de toda a série. Confie no que você acumulou. Cada treino, cada soco, cada derrota, tudo dentro de você, não jogue fora. E isso parece óbvio. Mas quando a gente falha, o instinto é descartar tudo que veio antes. Não funcionou, então era tudo errado. Não, isso está errado, esse pensamento está errado. O que veio antes é o chão que você está pisando agora. Sem ele, você não estaria nem de pé para tentar de novo. E a revanche contra o Sendo é a luta mais importante da carreira de Hippo até esse ponto. Se ele vencer, ele é o campeão japonês dos pesos pena. E se ele perder, honestamente, eu não sei se ele se recupera. E a luta é brutal. O Sendo é um animal. Cada soco dele parece que vai atravessar a tela. O Hippo cai e no chão acontece algo que separa essa luta de todas as outras. O Hippo ouve uma voz interna dizendo para ficar deitado, para descansar, desistir. E pela primeira vez na série, a gente vê que o adversário mais perigoso do Hippo nunca esteve na frente dele. Sempre esteve dentro dele. Mas aí a memória da derrota para Date volta, e não como um trauma, mas como um combustível. Ele lembra da dor, lembra do quarto escuro assistindo a gravação, lembra de tudo que sentiu e decide, eu não vou sentir isso de novo. E ele levanta. E o que vem depois é puro Hajime no Ippo. Técnica, garra, troca de socos e no final Hippo de pé e o Sendo no chão. Finalmente, o Hippo é campeão japonês. Depois da luta, o Hippo fala com o Sendo e diz algo que resume todo o arco até aqui. Que o Sendo o inspirou a trabalhar mais. Que ele tem orgulho de ter saído de um garoto que apanhava na escola para ser o campeão do Japão. E isso é bonito, é genuíno. Mas a série faz algo que eu gostei muito. Ela não trata isso como um final. Porque no vestiário, Kamogawa pergunta: você finalmente descobriu o que significa ser forte? E o Hippo responde que durante a luta ele sentiu que estava perto de entender e quase alcançou, mas ele não chegou lá. O Hippo é o campeão do Japão e ainda não sabe o que significa ser forte. Kamogawa olha para ele e pensa: esse garoto não está lutando pelo cinturão, ele está buscando algo maior e eu espero poder ajudá-lo a encontrar. Isso é devastadoramente bom como escrita, porque quebra a fórmula. Em qualquer outro anime, o cinturão seria a resposta. E aqui, o cinturão é só mais uma pergunta. E é aqui que a história de Hippo transcende o boxe e entra num território que poucos personagens da ficção alcançam. Porque a pergunta que ele faz, o que significa ser forte, não tem uma resposta simples. E talvez a resposta não seja o ponto. Mas para entender isso, a gente precisa falar sobre a coisa mais corajosa que o Hippo já fez. E isso não foi dentro de um ringue. Capítulo 8, a coisa mais forte que o Hippo já fez. Eu disse que ia te mostrar a coisa mais corajosa que o Hippo já fez fora do ringue. E é agora. A mãe do Hippo colapsa. Ela tá sofrendo de exaustão e anemia. Porque ela estava trabalhando no barco de pesca sozinha enquanto o filho realizava o sonho dele. E o corpo dela simplesmente não aguentou. O Hippo recebe uma ligação no ginásio e naquele segundo tudo muda. Ele não culpa ninguém. Ele não culpa a mãe por não ter pedido ajuda. O Hippo não culpa o destino. Ele culpa a si mesmo. Porque ele sabe que enquanto ele estava perseguindo a própria evolução, a pessoa que mais importava para ele estava se destruindo em silêncio para que ele pudesse fazer isso. E sem hesitar, sem nem um segundo de dúvida, o Hippo decide largar o boxe. Pensa no peso disso. Tudo que ele construiu,
os treinos, as 10 vitórias, a derrota para date, a reconstrução, o cinturão, as amizades, a identidade nova, o garoto que finalmente tinha respondido sim quando a vida perguntou se ele queria ser alguém, tudo isso ele coloca de lado pela mãe. E ele não faz drama, ele não chora na frente de ninguém nesse momento. Ele só volta pro barco de pesca e começa a trabalhar, como se nunca tivesse saído. Eu acho que esse é o momento mais forte de toda a série. Mais forte que qualquer nocaute, qualquer Dempsey Roll, qualquer luta contra o Sand ou Date ou qualquer outro momento. Porque aqui o Ippo mostra que a força de verdade não é sobre o que você conquista, é sobre o que você é capaz de abrir mão. Na filosofia estoica existe a ideia simples de que você não controla o que acontece com você, você só controla como responde. O Ippo não pode controlar a saúde da mãe, mas ele pode controlar a decisão, e ele escolhe o certo, não o fácil, não o que ele quer, ele escolhe o certo. E aí, quando tudo parece perdido, acontece algo que eu preciso que você pare e preste atenção, porque esse é o momento que separa Hajime no Ippo de qualquer outro anime que você já assistiu. Lembra de quando o Ippo sofria bullying lá no começo? Aqueles caras que faziam da vida do Ippo um inferno, o líder dele se chamava Umezawa, o cara que batia no Ippo só por diversão, que ria dele na frente de todo mundo e que fazia piada da mãe dele. Esse cara. Ao longo da série, o Umezawa vai assistir a uma luta do Ippo e algo muda nele. Ele vê o garoto que ele humilhava se levantar depois de levar socos que derrubariam qualquer pessoa. Ele vê a coragem que ele nunca teve. E sem que ninguém peça, sem que o Ippo saiba, o Umezawa se torna no maior fã dele. E agora, com a mãe do Ippo no hospital e o sonho de boxe prestes a morrer, o Umezawa se voluntaria para assumir o barco de pesca. O bully, o valentão, o cara que simbolizava tudo que o Ippo queria deixar para trás. Esse cara segura a barra para que o Ippo possa continuar lutando. Não porque isso é fácil. O trabalho no barco é brutal. O Umezawa sofre, mas ele faz assim mesmo, porque viu no Ippo algo que o transformou. Preste atenção no ciclo. O Ippo muda e com isso ele inspira o Umezawa, que também muda, e o Umezawa salva o sonho do Ippo. A evolução não é individual, ela se espalha. As pessoas ao seu redor mudam porque você mudou. E às vezes essas mudanças voltam para te salvar quando você mais precisa. Quando o Ippo volta para o ginásio, ele está enferrujado. Ele apanha feio num sparring com o Takamura. Cai no chão do ginásio Kamogawa. E ali, cercado pelas mesmas pessoas que estiveram com ele desde o início, Takamura, Aoki, Kimura e o Kamogawa, o Ippo desmorona. Chorando, ele diz 2 palavras, que ele finalmente está em casa. E ele não tá falando do prédio, ele tá falando das pessoas. O ginásio Kamogawa é a primeira família que o Ippo escolheu ter. E essas 2 palavras carregam tudo. O medo de perder o boxe, a culpa pela mãe, a gratidão pelo Umezawa, o alívio de estar de volta, tudo condensado nessa frase. O Ippo não voltou para o ginásio, o Ippo voltou para si mesmo. E dessa vez, com algo que ele não tinha antes. A certeza de que a força dele não existe isolada. Ele depende e sempre dependeu de algo maior do que ele. Só que ainda falta uma peça. A pergunta que abriu essa jornada inteira ainda não tem uma resposta. E o mais perturbador, talvez ela nunca tenha. Capítulo 9. O paradoxo da força. Por que Ippo nunca encontra a resposta? Vamos recapitular o que o Ippo conquistou até aqui. Ele saiu de um garoto sem amigos, sem confiança e sem um futuro para se tornar o campeão japonês dos peso pena. Desenvolveu uma disciplina absurda. Construiu um corpo que atletas profissionais invejariam. Criou laços reais com pessoas que mudaram a vida dele e que ele também mudou a vida delas. Sobreviveu a uma derrota que quase o destruiu. Abriu mão do próprio sonho pela mãe e voltou mais forte. E mesmo assim, o Ippo não se considera forte. Na reunião da escola, anos depois, os antigos colegas olham para ele e dizem: "Você não mudou nada." E de certo modo eles têm razão. O Ippo ainda é aquele garoto tímido. Ele ainda gagueja perto de mulheres. Ele ainda é gentil demais, educado demais e humilde demais.
O campeão japonês ainda parece o mesmo garoto do barco de pesca. E aqui a gente chega na revelação que eu guardei para o final desse vídeo. A coisa que o Ippo entende sobre crescer que a maioria ignora. Preste atenção porque isso aqui é contra-intuitivo. O Ippo não encontra a resposta porque a resposta não é um destino, ela é o caminho. Ele passa a série inteira perguntando o que significa ser forte, esperando que em algum momento depois de uma vitória grande o suficiente, ou de um treino duro o suficiente, de uma dor profunda o suficiente, a resposta apareça como uma revelação, uma iluminação, um estalo. Só que ela nunca vem. Não porque o Ippo fracassou, mas porque a pergunta foi desenhada para nunca ter uma resposta final. E esse é o ponto. Na filosofia existe um conceito chamado telos, que é a última finalidade de algo. Aristóteles dizia que o telos do ser humano é a eudaimonia, que a gente traduz como felicidade, mas que na real significa algo mais próximo do florescimento. Não é um estado que você alcança e pronto. É um processo contínuo de se tornar a melhor versão do que você pode ser. Em outras palavras, você não foi feito para chegar. Você foi feito para caminhar. E a qualidade da sua vida não se mede pela linha de chegada. Se mede pelo que você virou no caminho. O Ippo vive isso sem saber o nome. Ele está sempre buscando, sempre treinando, sempre perguntando. E cada vez que ele acha que está perto da resposta, o horizonte se move. Não porque a resposta fugiu, mas porque ele cresceu e agora enxerga mais longe. É como subir uma montanha achando que o topo é ali. Você chega e percebe que era só uma elevação. O topo de verdade está ainda mais acima. Isso é frustrante? Sim, um pouco. Mas também é o que te mantém subindo. E aqui está a grande ironia de Hajime no Ippo. O Ippo, ele é forte. Ele sempre foi. Desde o momento em que chorou na frente do Takamura pedindo para aprender a lutar. Desde a primeira folha que ele tentou pegar. A força nunca esteve na resposta. Esteve na disposição de continuar perguntando. O próprio Kamogawa percebe isso. No monólogo interno dele, depois da luta contra o Sendo, ele diz que o Ippo está buscando algo além do cinturão. Algo que vem de dentro. E ele torce para que o Ippo encontre. Mas no fundo, eu acho que o Kamogawa sabe que o Ippo já encontrou. Só não percebeu ainda. E sabe o que é mais bonito? Que isso não é exclusivo do Ippo. Você provavelmente tem a sua versão dessa pergunta. Talvez não seja o que significa ser forte. Talvez seja um eu sou bom o suficiente ou eu tô no caminho certo. Quando que eu vou sentir que eu cheguei no meu objetivo? E a resposta incômoda é talvez nunca. Não porque você é incapaz, mas porque chegar não é o ponto. O ponto é o que você se torna enquanto caminha. Cada treino que você faz sem vontade, cada dia que você escolhe o difícil em vez do confortável, cada vez que você cai e levanta sem ninguém filmando. Isso é força, não o troféu, não o cinturão, não o reconhecimento. A força é o processo invisível que ninguém vê, que ninguém aplaude. E que só você sabe que existe. O Ippo entende isso nos ossos, mesmo sem conseguir colocar em palavras. E Morikawa, com os 35 anos de obra, entende isso como poucos autores na história do mangá. A pergunta, o que significa ser forte, não precisa de uma resposta. Ela precisa de alguém disposto a vivê-la. Capítulo 10. O que o Ippo ensina sobre você? A gente começou esse vídeo com um garoto que cheirava a peixe e apanhava calado, e termina com um campeão que ainda não sabe se é forte. E talvez esse seja o personagem mais honesto consigo mesmo que a ficção já criou. Porque ele não vende uma fantasia. Ele não te diz que basta acreditar. Ele não te promete que vai ser fácil, que vai ser rápido, que vai ter uma trilha sonora épica no fundo enquanto você muda de vida. Ele te mostra que a evolução é lenta, é feia, é cheia de noites em que você quer desistir e manhãs em que você não sabe por que continua. E que mesmo assim, especialmente assim, vale a pena. Ippo não é o protagonista mais poderoso, ele não é o mais inteligente, nem o mais carismático. Ele é só um cara que decidiu não aceitar mais a versão de si mesmo que ele não aguentava olhar no espelho. E se eu fosse resumir tudo que eu falei nesse vídeo em uma frase, seria essa: você não precisa encontrar a resposta. Você precisa ser o tipo de pessoa que não para de procurar. E isso é o que o Ippo entende sobre crescer. E isso é o que você ignora. Ou pelo menos ignorava até agora. Lá no primeiro episódio, quando o Takamura encontra o Ippo naquele beco apanhando, ele não entende o que aquele garoto tá fazendo ali. E o Ippo também não. Ele tá ali porque sempre esteve ali.
sem direção, sem escolha. A vida está acontecendo nele, mas não por causa dele. Hoje, se alguém fizesse a mesma pergunta, o que você está fazendo aqui? O Hippo saberia responder, não com palavras, mas com cada cicatriz, cada treino às 5 da manhã, cada vez que levantou do chão quando o corpo implorava para ficar. E a resposta do Hippo é a vida que ele construiu. Mas qual é a sua resposta? Bom, eu fiz esse vídeo porque Hajime no Ippo mudou a forma como eu penso sobre o progresso. E isso aqui é sem exagero, tá? Tem dias que eu lembro do Ippo debaixo daquela árvore pegando as folhas e penso, se ele não parou, por que eu pararia? E se esse vídeo fez você sentir algo parecido, mesmo que pequeno ou por algum segundo, então esse vídeo cumpriu o propósito dele. Se você curtiu, deixa o like aqui. Não por mim, mas pelo algoritmo que precisa saber que esse tipo de conteúdo importa. Comenta aí qual foi o momento do Ippo que mais te marcou, que eu leio tudo. E se você conhece alguém que precisava ouvir isso aqui hoje, manda esse vídeo para ela. Na tela aqui agora tá passando outro vídeo meu para você passar mais um tempo comigo. E bom, a gente se vê no próximo.